Olá, chicos e chicas! Como vocês estão? Que saudades, hein? Na aula de hoje, a gente vai revisar aquele assunto que a gente já viu lá no capítulo 2 do nosso livro, que são os verbos irregulares em presente de indicativo com diptongação. Professora, o que é isso? Mas eu sei que vocês estão lembrados. Primeira coisa que a gente precisa analisar. O que são verbos irregulares? Verbos irregulares, a gente já viu, são aqueles verbos que sofrem alterações na raiz do verbo ou também no radical do verbo. E o que é a raiz do verbo? O que é o radical do verbo? É aquela partezinha inicial, quando a gente tira a terminação ar, ir, o que fica, o início, é a raiz do verbo. Então, os verbos irregulares são aqueles verbos que modificam, que mudam, que cambiam, que é cambiar, mudar, trocar, o início do verbo. A maioria desses verbos, eles têm uma conjugação diferente das demais. Vocês geralmente costumam dizer que verbos irregulares são os verbos que não têm regras. Não é bem assim, tá? Verbos irregulares têm regras, porém não são as mesmas regras dos demais. Existe um grupo de verbos irregulares que seguem as mesmas regras, existe outro grupo que cada um tem a sua própria regra, tem o seu próprio jeito de ser conjugado. Os verbos que a gente estudou e que a gente vai repassar hoje são verbos irregulares no presente do indicativo que sofrem diptongação. E o que é isso, essa diptongação? Diptongação vem de ditongo, é isso mesmo. Esses verbos nós trocamos algumas vogais, uma vogal, por um ditongo, que é o ditongo, duas vogais. Vamos analisar esses verbos aqui. Nesses verbos, eles sofreram a alteração da vogal E pelo ditongo IE. Então, por exemplo, o verbo pensar. Eu vou falar, vou dar um tempinho para que vocês possam repetir, tá certo? Então, olha só, verbo pensar. Yo pienso, tu piensas, él ou ella piensa, nosotros pensamos, vosotros pensáis, e ellos e ellas piensan. Muy bien. Agora vamos ao verbo querer. Yo quiero, tú quieres, él o ella quiere, nosotros queremos, vosotros queréis e ellos e ellas querem. Muy bien. É isso mesmo, pessoal. E o verbo sentir? Yo siento, tú sientes, él o ella siente, nosotros sentimos, vosotros sentís e ellos e ellas sentem. No nosso livro, que eu quero que depois dessa videoaula vocês deem uma olhada, nós temos el cambio, que é a troca ou a mudança, temos a diptongação do O pelo UE, do U pelo UE e do I pelo IE. Agora, uma observação, que eu acho que vocês não estão muito lembrados, ou estão, tomara que sim. Porque, se vocês observaram, nosotros e vosotros não sofreu alteração. Eu disse yo pienso, mas aí eu disse nosotros pensamos. Eu não disse nosotros pensamos. E vosotros pensais. Eu não disse vosotros pensais. Então, por que o nosotros e vosotros não sofreu alteração? Lembram? Nosotros e vosotros são duas pessoas que nunca sofrem alterações, em nenhum modo verbal e nenhum tempo verbal. É isso aí, galerinha do 7º ano. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Besitos e hasta luego!